Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, guardando os ovos de Páscoa, lutando contra o cansaço, vendo se a CETESB já deu o parecer daquela área, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz e esse é o episódio número 227 do podcast Áreas Contaminadas. Será mais um daqueles episódios um pouco mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu falarei minhas opiniões sobre assunto específico. Esses episódios são bons, na minha opinião, porque traz assuntos que nem todo mundo tem acesso, porque nem todo mundo pode estar no centro das discussões técnicas e são especialmente pensados para quem não consegue, por causa das demandas aí incessantes do dia a dia, se manter atualizado de tudo o que acontece, que é a maioria de vocês que nos ouvem, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Então a gente tenta suprir isso com esses episódios aqui um pouco mais técnicos. Nós já estamos na 6ª temporada, então dá para dizer que ainda estamos aqui, felizes, tentando colaborar com toda a comum unidade do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast e em outros canais como o canal do Telegram, newsletter, o screen de notícias. Esse material às vezes é técnico, com conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, que é o caso desse episódio aqui. Também pode ser um espaço para discussão e reflexão, e ainda pode ser também um espaço muito interessante para a gente se conhecer melhor, onde eu trago aqui pessoas que fazem o GAC acontecer, para que elas contem as suas belas histórias. O podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro lá na campanha do Apoia-se nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas que nos apoiam lá, sem nenhuma recompensa adicional, nos ajudam a manter os conteúdos disponíveis, acessíveis e gratuitos para todo mundo aqui. Então nos dão um recado que reconhecem que somos relevantes, que esse podcast é relevante e implicitamente nos dizem para continuarmos. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza nós continuaremos sim por um bom tempo. Quem também quiser e puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 48 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. É bem simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 empresas patrocinadoras muito importantes, reconhecidas no mercado, renomadas, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso projeto. Isso é uma coisa bastante interessante e importante para a gente. O patrocinador master é a Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são atualmente o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizendo para continuar. Bom, é isso aí. Então vamos agora ao episódio, que é um pouco diferente, baseado numa apresentação, uma apresentação de uma conferência, e essa é uma apresentação muito interessante, eu espero que vocês gostem. Bom, esse episódio é baseado numa apresentação chamada High Resolution Site Characterization, Tool and Approaches, elaborada pelo Seth Pitkin. A pronúncia correta talvez seja Seth Pitkin, mas eu vou falar aqui Seth Pitkin mesmo, espero que ele me perdoe por isso. Enfim, a apresentação é elaborada por ele para a edição de 2015 da conferência da FRTR. FRTR é Federal Remediation Technologies Roundtable, um órgão ligado à EPA que elabora documentos, estudos, pesquisas e inovações na área de remediação. Essa é uma apresentação famosa do Seth Pitkin que mostrou variações dela em outros fóruns, outros lugares, né, como a Battelle, como a Cluin, como a própria EPA e outros. E essa apresentação esteve por muito tempo disponível no site da sua empresa, a Stone Environmental, lá no início dos anos 2010. E aí, falando inicialmente um pouco sobre a Stone, essa empresa, entre outras coisas muito legais e importantes para o nosso mercado, desenvolveu o Waterloo APS. O Waterloo APS é uma ferramenta fantástica que tinha como princípio a injeção de água deionizada com medição da pressão e volume de injeção,
similar ao HPT, porém com a possibilidade de reverter o fluxo, coletar uma amostra de água nas zonas de fluxo indicadas pela pressão de injeção mais baixa. O Waterloo APS nunca foi comercializado, ele era exclusivo, de uso da própria Stone para prestação de serviços. E aí a Stone foi adquirida há cerca de 10 anos, em 2015, pela Cascade, a mesma empresa que adquiriu a Dakota Technologies do Randy Saint-Germain, que desenvolveu o Vost, sobre quem eu falei aqui no episódio 225. A Stone teve uma parceria de algum tempo aqui no Brasil com a In Situ Remediation, empresa do meu amigo Marco Pedi, isso por volta do ano de 2013, acho que foi entre 2012 e 2014. Então tivemos a felicidade de ver o Waterloo APS funcionando por aqui, inclusive no Senac em 2013. Uma outra curiosidade sobre a Stone, sobre o Seth Pitkin, um outro pesquisador famoso que fazia parte da Stone é o Michael Rossi, que seguiu junto com o Seth inicialmente para a Cascade, e depois ele foi junto com o Seth para a Tetra Tech, onde se tornou um dos maiores especialistas em investigação de PFAS do mundo. Os dois se tornaram grandes especialistas em investigação de PFAS no mundo inteiro. Então esse é o segundo episódio recente que eu faço com uma espécie de homenagem aos grandes nomes do GAC mundial. No episódio 225 eu falei de um capítulo do livro muito bem escrito pelo Randy Saint-Germain, e hoje eu falarei sobre esse trabalho clássico de outra lenda, o Seth Pitkin. Por mais que hoje tenhamos bons trabalhos, alta tecnologia, ferramentas modernas, etc., não podemos nos esquecer que estamos olhando mais longe porque subimos nos ombros de gigantes como Randy Saint-Germain, como Seth Pitkin e como outros que pretendo trazer mais para frente e que merecem toda a nossa reverência e respeito. Então eu espero que vocês gostem desse trabalho clássico, desse episódio que resgata um trabalho clássico. Pretendo fazer mais desses durante esse ano. Inicialmente é bom saber que parte das conclusões dessa apresentação do Seth vem dos trabalhos de 4 outras grandes lendas do GAC. Beth Parker, cujo trabalho baseou um trabalho muito interessante da Tatiana Citolini, um TCC da Tatiana Citolini lá na USP. É a Tatiana que eu entrevistei aqui sobre isso no episódio 22. E a Beth que inspirou muitos outros que ainda vou trazer aqui para vocês. Também inspiraram esse trabalho do Seth Pitkin o Dave Adamson, que escreveu várias coisas legais, inclusive um artigo fantástico sobre o uso do MIP, entre outras coisas. Também o Steven Chapman, que fez excelentes apresentações, escreveu muitos artigos em vários fóruns também da EPA, Battelle e tal. E o Mike Singletary, um famoso pesquisador do NAVFAC, da Marinha dos Estados Unidos. Vejo que mesmo profissionais do quilate do Seth Pitkin se baseiam nos trabalhos de colegas, se apoiam nos ombros dos gigantes mais gigantes ainda. Então a apresentação que ele fez aqui se chama High Resolution Site Characterization Tools and Approaches. Foi realizada, então, como eu falei, em 2015 na conferência da FRTR, uma entidade muito importante nos Estados Unidos que fomenta muitos estudos em remediação, incluindo a famosa tabela para seleção de técnicas de remediação. Se não conhece, procurem essa tabela da FRTR, que é a base para a seleção de técnicas de remediação no Brasil e no mundo inteiro. Bom, o Seth começa contextualizando o problema, ou pelo menos a parte do problema que ele considera mais relevante nos Estados Unidos, lá em 2015. Vocês verão que a maioria desses problemas faz muito sentido ainda hoje, no Brasil de 2025. E são eles. Não se pode resolver eficazmente um problema que não foi descrito de forma adequada e precisa. Muitas investigações detalhadas complementares continuam por anos ou décadas sem encaminhar uma solução. Você já deve ter ouvido coisas assim, Muitas remediações apresentam desempenho inferior ao imaginado ou simplesmente falham devido à falta de compreensão das condições e processos da área. O custo dessas remediações com desempenho inferior é muito alto, afinal de contas ela não funciona, então qualquer custo que ela tenha é caro, porque não funciona. Os custos de programas de monitoramento de longo prazo relacionados à investigação de áreas com postos de monitoramento são altos e ineficazes. Quem nunca ouviu falar, vamos fazer mais uma campanha de monitoramento, vamos fazer mais uma campanhazinha de monitoramento e vai lá e amostra zilhões de postos naquela área. Isso é caro. Os custos da caracterização adequada do local, que atualmente é chamada, atualmente em 2015 era chamada de investigação de alta resolução e hoje, 2025, no Brasil, é chamada de investigação de alta resolução, permite evitar remediações com muitas falhas. O custo disso é pequeno em comparação ao custo da remediação errada, mas exige, claro, o investimento inicial para resultar no que ele chama de custo de ciclo de vida menor, a essência do famoso artigo ROI, Return on Investigation, que também já falamos aqui nesse podcast. E a causa básica desses problemas todos, segundo o Seth, é outra coisa que acontece bastante aqui no Brasil, o problema da escala de observação. No início do GAC lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, as pessoas achavam que o aquífero livre era uma coisa só.
um único volume elementar representativo, o que até pode fazer sentido na hidrogeologia clássica, né, falando aí de lei de Darcy, equação de Thales e tudo mais, mas na escala de um site, né, de uma área que a gente estuda, isso não tem respaldo na realidade. O princípio hidrogeológico de um sistema fechado não tem como ser modelado na escala de um site, porque são muitas entradas desconhecidas nesse sistema, saídas igualmente desconhecidas e, pior, interações muito intensas entre as partes que fazem o fluxo e o transporte serem caóticos na escala do GAC, né, que é a escala de uma área de interesse. Então, aquilo do volume elementar representativo sendo único, homogêneo, isotrópico, não funciona na escala de observação do GAC. E aí o Seth Pitkin traz uma frase interessantíssima do John Cherry, que foi proferida em 1981, que é mais ou menos assim, né, em tradução livre. No início da década de 70, tornou-se evidente que a abordagem usada na avaliação da migração de contaminantes em águas subterrâneas envolvia adaptações diretas de métodos de monitoramento e modelos do tipo tradicionalmente usados em estudos de recursos hídricos subterrâneos, ou seja, a hidrogeologia clássica. O comportamento dos sistemas de fluxo de águas subterrâneas, na realidade, é tal que essas adaptações diretas são inadequadas ou enganosas, devido ao caráter heterogêneo do arcabouço geológico e ou à variabilidade geoquímica dos contaminantes. John Cherry falou isso em 1981, pessoal. Tá? E aí, em 2025, aqui no Brasil, a gente ainda costuma, né, tem gente, bastante gente, que costuma imaginar que o aquífero livre é homogêneo isotrópico e que a pluma, se você tem 100 aqui, 50 ali, no meio do caminho você tem 75 e as coisas não são assim. E também que a gente pode fazer poços de 3 metros de seção filtrante, 4, 5 metros de seção filtrante, que a gente vê todo o aquífero livre, que é homogêneo, e certamente isso está bastante errado. Tá? E o John Cherry sabia disso em 81, isso é sempre bom a gente lembrar. Bom, o Seth Pitkin também trouxe uma frase do Tai, de 1967, ainda mais antiga, que diz o seguinte: considero certo que precisamos de um novo modelo conceitual, contendo as heterogeneidades conhecidas dos aquíferos naturais, para explicar o fenômeno do transporte das substâncias químicas nas águas subterrâneas. Então, segundo o Seth Pitkin, a investigação de alta resolução pretende levar em conta essas incertezas apontadas pelo Thais, pelo John Cherry e pelo próprio Seth, para fazer uma investigação adequada, considerando o seguinte: heterogeneidade, anisotropia, consciência da estruturação espacial de variáveis chaves hidrogeológicas, fluidos imissíveis, né, a presença de fluidos imissíveis, particularmente do DNAPL, fraca dispersão lateral do transporte, difusão na matriz do aquífero, ou seja, difusão nos poros do solo, tanto a difusão na ida quanto a difusão na volta, né, a difusão reversa. Foco deve ser na geologia, na interpretação do fenômeno, especialmente na estratigrafia. Para ter tudo isso em mente durante uma investigação, o Seth propõe que a investigação de alta resolução use ferramentas colaborativas de aquisição de dados, use ferramentas que permitam avaliação em detalhe das heterogeneidades estratigráficas nas zonas de fluxo mais permeáveis, que a gente faça nas investigações amostragem de solo, colete amostras de solo em alta densidade nas zonas de menor permeabilidade, nas zonas de armazenamento, e que a gente faça, de preferência, análises químicas em campo. Tá? Análises químicas são fundamentais. Se ela for em campo, melhor ainda, porque você está lá na hora e já tem o resultado. Com isso, ainda segundo o Seth Pitkin, a investigação de alta resolução lida com dois problemas críticos que estão entrelaçados: a escala da observação do fenômeno, no nosso caso a interação do contaminante com o meio, esse é o fenômeno, e o uso que fazemos atualmente das médias. Né? A investigação convencional usa muita média. Ao usarmos os postos de monitoramento, só conseguimos observar médias, que são quase sempre médias mentirosas. Né? Elas não falam a realidade sobre o fenômeno. O objetivo, então, é termos mais dados em escala de detalhe, ainda que os dados tenham individualmente menos qualidade, mas que esses dados possam cobrir um volume maior em área e profundidade. Né? Então, ela possa cobrir um volume maior da coleta de dados para que a gente entenda o fenômeno na escala apropriada. Então, essa história do menos dados, né, de ter muito poucos dados, muito criteriosos, é aquilo que nós discutimos no episódio da bolha no frasco. Um gráfico clássico que ele sempre mostra, né, nas apresentações dele é de uma escala logarítmica no eixo X, para mostrar concentrações em fase dissolvida relacionadas com as profundidades no eixo Y. Né? Um posto de monitoramento de 3 metros de seção filtrante está medindo uma concentração de 1.000 microgramas por litro em fase dissolvida.
quando o Seth Pitkin mostra a coleta de muitos dados, há uma variação grande, indo de 1 micrograma por litro a 50.000 microgramas por litro no perfil completo, acima do poço, abaixo do poço e na região do poço. Nos 3 metros da seção filtrante do poço, as concentrações ficam entre 10 microgramas por litro e 50.000 microgramas por litro, mostrando inequivocamente que o poço, que mostrou 1.000 microgramas por litro, não nos permite tomar nenhuma decisão, porque o poço não está mostrando nem 10, nem 50.000. Está mostrando uma média ali, maluca, de 1.000. Ao lado dessas concentrações variando verticalmente, ele mostra um gráfico de condutividades hidráulicas no eixo X, também na escala logarítmica, e as mesmas profundidades no eixo Y. Ele tem ali 11 medidas de K, 11 medidas de condutividade hidráulica em 5 metros de perfil. E as condutividades hidráulicas variam entre 8 vezes 10 a menos 2 e 8 vezes 10 a menos 1, portanto, variando uma ordem de grandeza em 5 metros em um perfil que era homogêneo. O poço de monitoramento mediu 1 vezes 10 a menos 2 centímetros por segundo, o que também é uma média, uma média disso tudo, e não é representativo do real valor de K. Então é preciso coletar muitos dados, mesmo num meio que parece ser homogêneo. E aí ele recebe a clássica pergunta: até quando eu preciso investigar? Até quando eu preciso obter mais dados? E o Seth usa a frase do poeta William Blake, e o William Blake diz o seguinte: você nunca sabe o que é suficiente, a menos que você saiba que é mais que suficiente. Para ilustrar isso, ele traz 3 gráficos, novamente na profundidade no eixo Y e a concentração de PCE no eixo X, na escala logarítmica. Primeiro com os clássicos 3 poços, o raso, intermediário e profundo, e ele tem aí valores de 8 ppb, 8 microgramas por litro, 200 ppb e 8 ppb. Então, raso é 8, intermediário é 200, o profundo é 8. Quando a resolução vertical fica maior, a resolução é maior, o espaçamento cai para 10 pés de espaçamento, então 3 metros, de 3 em 3 metros, ele obtém os valores 8 ppb, 10.000 ppb, 90 ppb, 8 ppb. Quando esse espaçamento vai para 5 pés, ou seja, 1,5 metro de espaçamento, ele obtém 8 ppb, 9.000 ppb, 10.000 ppb, 200 ppb, 90 ppb, 20 ppb, 8 ppb. E até que no espaçamento de 20 centímetros, ele obtém uma informação muito boa da distribuição vertical dessa contaminação. Muito boa mesmo. Porém, ele tem uma amostra de água a cada 20 centímetros. E aí talvez o espaçamento de 5 pés tenha dado a informação necessária, mas ele só saberia disso quando ele reduziu o espaçamento para 20 centímetros. Então, nesse momento, ele sabia que era demais, portanto, ele podia ter parado na anterior, mas ele só sabe que é demais quando ele coleta esses dados. Bom, e a seguir ele mostra uma figura de um transect de 150 metros, uma seção transversal de um aquífero, no sentido perpendicular ao fluxo, com 150 metros de largura. Quando a resolução vertical é de 3 poços, os poços são 3, cada ponto são 3 poços, raso, intermediário e profundo, a configuração da pluma vertical nesse transect é uma. Quando ele reduz o espaçamento para 25 centímetros, a configuração é completamente diferente e essa configuração permitiria entender o fluxo de massa. Consequentemente, permitiria direcionar a remediação para as áreas dessa seção transversal que condicionam realmente o fluxo. A seguir, o Seth começa a falar sobre como deve ser a investigação. Inicialmente, ele fala sobre avaliar a distribuição do NEPL, dando a mesma importância para essa distribuição de NEPL que o Rand fez em seu artigo. O Seth diz que a distribuição do NEPL em subsuperfície é bastante complexa e caótica, e é governada pela pressão capilar, e esse NEPL tende a se acumular em zonas de retenção de baixa permeabilidade, como as argilas. Só que essas argilas muitas vezes enganam. Essas argilas muitas vezes possuem microfraturas que permitem a migração de DNEPL por elas, uma vez que essas fraturas são como poros muito abertos, com resistência muito baixa, e qualquer pressão de entrada faz com que o DNEPL se mova para dentro desse poro, que é a fratura, poro gigante que é a fratura. Seja como for, o Seth faz uma proposta para a investigação dessa fase retida nas argilas. Mais uma vez, adivinha só, é a boa e velha amostragem de solo, porém com alguns cuidados extras, é claro. Obviamente precisa ser utilizando liner. É inconcebível considerar a amostragem de solo, por exemplo, no espiral dos Hollows, ou no trado manual. Isso sequer é considerado nesse tipo de trabalho aqui, como esse do Seth Pitkin. Mas não basta ser o liner. Ele propõe avaliar o solo no liner em detalhe, observando as unidades estratigráficas, as propriedades físicas, químicas e biológicas, a distribuição de massa desse NEPL, os possíveis gradientes de difusão
e pensar em possíveis estratégias futuras de remediação, tendo em vista a distribuição dessa massa em fase retida e as zonas de fluxo que condicionarão o transporte da partição em fase dissolvida. Para essa investigação, então, para essa avaliação do liner em detalhe, ele recomenda pegar uma amostra pelo menos a cada 10 centímetros e avaliar em campo com o corante, o Sudan 4 ou Oil Red O. O Sudan 4 é o que nós temos hoje no shake test, mas a gente pode fazer o nosso próprio shake test com corante, se a gente conseguir o Sudan 4. Segundo Seth Pitkin e segundo a Beth Parker, é a melhor forma de detectar e quantificar, com amostras de solo avaliadas em campo em alta resolução, essa massa residual, essa massa retida. Muitas vezes, quando há detecção, ele recomenda adensar ainda mais esse screening vertical com o Sudan 4, praticamente fazendo um teste a cada 1 polegada, a cada 2,5 cm. E o trabalho que ele mostra na apresentação, foi realizado pela Beth Parker, aponta uma altíssima correlação entre a presença de NAPL, evidenciada pelo Sudan 4, e as análises químicas, que estão ali acima de 700 mg por quilo de TCE. Então o Sudan 4 identifica muito bem o DNAPL em fase retida, nos poros do solo, principalmente nas argilas. Na parte seguinte da apresentação, na segunda parte das sugestões dele para como fazer uma investigação adequada, ele lida com a investigação de alta resolução da partição de substância química de interesse desse DNAPL para a água subterrânea e como lidar com o detalhe da interação dessa partição dissolvida em água com as heterogeneidades hidrogeológicas, particularmente com as zonas de maior condutividade hidráulica, as zonas de fluxo. Para isso ele apresenta uma técnica que foi desenvolvida por ele, pela empresa dele, o Waterloo APS. O Waterloo APS consiste basicamente em uma ponteira cônica que vai enrosqueada, uma ponteira, um conezinho assim, que vai enrosqueado em hastes semelhantes à do screen point, de amostragem de água por screen point. Essa haste é oca e ela tem entre 1,5 e 1,3 polegadas de diâmetro. Eu utilizava uma de 1,5 aqui, mas às vezes pode ser de 1,5 polegada mais fininha. Bom, essa ponteira lá embaixo tem aberturas radiais, ao redor assim do cone, e nessas aberturas tem pequenos furinhos com, uns 4 a 5 milímetros de diâmetro, cobertos, esse furinho é coberto por uma telinha de inox. Acoplado a essa ponteira, em cima então dessa ponteira, por dentro das hastes, tem um tubo que ele recomenda usar entre 1/8 de polegada a 1/4 de polegada. Esse tubo serve para a injeção da água deionizada no meio, e essa injeção é controlada por uma válvula com um transdutor de pressão ligado a um computador de campo, e esse computador vai registrando a vazão e pressão relacionadas com a profundidade. E esse tubo, claro, vai por dentro das hastes, as hastes vão sendo cravadas, enquanto os dados de pressão e vazão são obtidos, muito parecido com HPT, até por enquanto. Uma das sacadas muito boas do Waterloo APS é um algoritmo que, de acordo com a pressão e vazão, ele dava o que eles chamam de índice de K, que é uma estimativa de K em termos de ordem de grandeza. E a segunda sacada, fantástica, que torna essa ferramenta sensacional, é a possibilidade de reverter o fluxo. Então, ao invés de injetar água, succionar a água naquela unidade de estratigráfica que você considera mais relevante para o fluxo e transporte, ou seja, onde a pressão de injeção é menor, o volume de injeção é maior, onde o índice de K for maior. O índice de K é maior, a condutividade hidráulica é maior, por conta dessa pressão que você está injetando, você está vendo que a pressão caiu. Nesse ponto, você reverte o fluxo, a água passa por uma série de frascos, todos eles conectados sob a mesma pressão, são vasos de pressão aí com a mesma pressão, você aplica vácuo no primeiro, e esse vácuo vai sendo transferido para os outros, então você não tem perda de voláteis aí, e você também não tem água passando por mangueiras de silicone. Enfim, tem uma série de frascos conectados sob a mesma pressão, e você vai monitorando aqui no final a condutividade elétrica da água, para garantir que você está coletando a água da formação e não a água deionizada que você injetou. O relevante aqui é que a água vem somente daquela unidade de estratigráfico onde a ponteira está cravada. E você já sabe qual é essa unidade porque você mediu a pressão. Quando você finaliza a coleta de água, você retoma a injeção, então você reverte novamente e passa a injetar de novo água deionizada e avançar a cravação até chegar à próxima profundidade de interesse. E aí, na próxima profundidade de interesse, você coleta a água dessa nova profundidade, reverte o fluxo, passa a succionar a água e coleta a água dessa nova profundidade no mesmo furo, sem desmontar equipamento, sem nada. Ou seja, no mesmo furo você obtém os dados de permeabilidade relativa em detalhe e ainda coleta muitas amostras de água subterrânea em várias profundidades desse mesmo furo. É uma coisa muito legal
Mas infelizmente isso não foi comercializado, portanto eu não conheço ninguém que tenha esse equipamento no Brasil. Um parênteses aqui, na minha tese eu usei um equipamento com o mesmo princípio, porém muito menos sofisticado, né? Muito menos assim, bem feito e tecnológico que o Waterloo APS, que eu chamei de perfilador vertical do aquífero na minha tese. Hoje esse equipamento está com Engesolos. Quem quiser usar, é só falar com o Milton Miyashiro lá na Engesolos, que ele pode demonstrar para vocês e ensinar a usar, e etc. Bom, no slide do set que eu ilustro o uso do Waterloo APS, ele mostra um local com variação do índice de K entre 6 e 17 metros, mostrando 3 camadas finas de argila em um meio, né, um perfil predominantemente arenoso. E a coleta de 8 amostras de água nesse perfil, com concentrações aí variando entre 20 microgramas por litro e 100 mil microgramas por litro, mostrando mais uma vez que a distribuição vertical da fase dissolvida é bastante heterogênea e caótica, e temos que entendê-la com um nível de detalhe adequado, portanto nós temos que coletar muitas amostras de água em um perfil. Então, entre 6 e 17 metros, coletou 8 amostras. Então é como se tivesse instalado 8 postos de monitoramento ali, né, o que seria praticamente impraticável, né, instalando postos de monitoramento. Ele obteve as informações da concentração em 8 unidades hidroestratigráficas diferentes. Isso é um negócio fantástico. E aí, finalmente, na última parte da apresentação, o set mostra um estudo de caso em Jacksonville, na Flórida, em uma base da Marinha dos Estados Unidos contaminada com solventes clorados, o PCE e seus derivados, né? Então, o pessoal na investigação usou o seguinte: primeiro o MIP com EC. Naquele tempo, o HPT era uma ferramenta separada do MIP. Então, vai o MIP só com o EC ali, né, conectado na sonda. A ideia deles, então, foi usar o MIP primeiro como screening horizontal e vertical para entender a distribuição vertical da contaminação em fase retida e altas concentrações em água. Não só a distribuição vertical, mas como os pontos horizontais, né, os pontos no espaço XY, onde tinha essa contaminação importante. Então, primeiro o MIP. Depois entraram com o Waterloo APS, que eu acabei de descrever para vocês, para avaliar junto às heterogeneidades hidrogeológicas em alta resolução vertical e aproveitar para coletar amostras de água subterrânea em alta densidade, em múltiplas profundidades. Depois, eles entraram com o HPT para comparar com o Waterloo APS, né? O HPT funciona injetando água também. E, por fim, as velhas e boas amostragens de solo, detalhadas, de perfil completo, obviamente na zona saturada também, né? Claro, com avaliação em campo e com análises químicas das amostras coletadas nas zonas de baixa permeabilidade, que são as argilas e siltes. Muito bem, no primeiro resultado mostrado, ele coloca os logs de todas essas ferramentas uma do lado da outra. Então, o NA, né, o nível d'água, é perto de 1,5 metro, né, 5 pés mais ou menos, e o estudo, né, os logs, vão até 30 pés, o que dá mais ou menos 10 metros. Tá? Então, o NA 1,5 metro e até o final da sondagem 10 metros. Entre 5,5 e 8,5, mais ou menos, 5,5 metros a 8,5 metros, o EC do MIP mostrou uma camada de argila, e os detectores do MIP mostraram concentração muito alta, com indicação de provável DNAPL nesses 3 metros, aí, entre os 5,5 e 8,5. O Waterloo APS e o HPT praticamente concordaram, né, com essa argila nessa posição, as duas ferramentas dizendo que praticamente não há fluxo nessa argila e que ela isola realmente 2 porções de areia, uma acima dela, entre 1,5 e 5,5, e outra abaixo dela, entre 8,5 e 10. Foram coletadas 11 amostras de água nesse perfil, apenas nas zonas de fluxo, e as concentrações de PCE, né, que é o produto original, variaram entre ND, né, não detectado, e 60 mil microgramas por litro. 4 dessas amostras tinham concentração acima de 20 mil microgramas por litro, entre 4 e 5,5 metros. Então é ali que estavam as maiores concentrações em fase dissolvida. As amostras de solo mostraram inicialmente 4 unidades hidroestratigráficas, né, uma areia mal selecionada, com grãos homogêneos entre 1,5 e 4, uma areia argilosa entre 4 e 5,5, então nem o Waterloo APS nem o HPT diferenciaram essas duas areias aí, né? Depois a amostra de solo concordou com os dois, mostrando argila claramente entre 5,5 e 8, e embaixo outra areia mal selecionada entre 8,5 e 10. Foram coletadas muitas amostras de solo, mais de 30 amostras de solo, a maior parte delas na unidade argilosa, e foram analisadas em um laboratório móvel, lá em campo. A argila tinha realmente maiores concentrações, variando entre 5 e 20 mg por quilo, as maiores no início da argila e a dos 5,5 até os 6,5.
E você pode estar se perguntando aí, mas só com 20 mg por quilo, como é que o MIP indicou um possível DNAPL em toda essa extensão de argila? O CET diz que essa é uma possível limitação do MIP, ou era, na verdade, limitação nos MIPs antigos, de arrastar a contaminação durante a cravação, não necessariamente causando uma contaminação cruzada, mas dando falsos positivos nos sensores, porque uma gota de DNAPL ficava presa na entrada lá daquele gás e contaminava toda a linha. Parecia que ia dando concentrações altas, porque o sinal estava alto, né, o sinal elétrico estava alto, e isso era um falso positivo, né? De modo que não era possível confiar cegamente no MIP, era necessário fazer outras coisas também, especialmente o ATLU-APS e a amostragem de solo criteriosa. Não dava naquele momento, eu acredito que até hoje não dê, para você fechar os olhos e falar que o MIP falou é a verdade absoluta e não precisa fazer mais nada. E nem com nenhuma outra ferramenta. Bom, no final, o CET compara 4 logs de sondagens, feitos próximos um do outro, e mostra que há uma excelente correlação entre concentrações de PCE e as outras substâncias, outros etenos clorados, obtidas em todas essas 4 sondagens. A correlação varia entre 0,88 e 0,95, mostrando que as amostragens de solo estão coerentes entre si, estão corretas nos seus valores de concentração, o que é normal, porque é enviado para um laboratório, né, que faz uma análise química. Quando ele compara os resultados do MIP com as concentrações quantitativas das amostras de solo, ele não obtém correlação boa, a correlação é bem mais baixa, eu diria pouco significativa. Comparando com o detector PID do MIP, ele obteve a correlação 0,49, e com o detector ECD, ele obteve uma correlação ainda pior, 0,32, mostrando que o MIP é um muito bom indicador da presença de fontes secundárias ou de altas concentrações, porém é muito difícil correlacionar a profundidade exata que ele indicou alguma anomalia com a concentração da amostra de solo, ou mesmo de água, né, naquela profundidade exata. Ou seja, é muito difícil fazer uma varredura vertical com o MIP, depois ir lá e só coletar uma amostra de solo na profundidade exata que o MIP mandou. Eu já sabia disso, é claro, né? Todos nós sabíamos disso, eu mesmo vi isso na prática, em uma campanha que eu participei de investigação com mais de 100 pontos de MIP, com 100 pontos de amostragem de solo, e aqui alguém muito mais capacitado que eu, Seth Pitkin, viu isso também e mostrou nesse estudo aqui. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora tenham resultados que se equivalham, cada ferramenta serve para a sua finalidade, né, específica. Elas devem ser usadas em conjunto, não em substituição. Como conclusão do estudo, o CET diz que o objetivo da investigação é compreender as condições do meio físico e do contaminante adequadamente, ou pelo menos o suficiente para elaborar um projeto de remediação eficaz. Abordagens padrão, como amostragem de água em pós de monitoramento, médias ponderadas de concentração em condutividades hidráulicas, etc., não são adequadas para o desenvolvimento de uma compreensão tão adequada do site. O escopo da amostragem e a densidade de dados devem ser apropriadas à estrutura espacial da variável em consideração, e a variável é o contaminante e a condutividade hidráulica. E ele diz, no final, que talvez seja a hora de parar de chamar isso aí de investigação de alta resolução, já que é realmente um grau adequado de resolução para entender o problema. É simplesmente investigação da área. Eu concordo com o CET e a DD38 concorda com ele também. Então recomendo fortemente que vocês vejam a apresentação original do Seth Pitkin, o link está na descrição desse episódio. Então agradeço ao Seth por esse capítulo e por todo o seu trabalho e todo o seu compartilhamento ao longo desses anos todos. Ele foi um dos meus grandes professores ainda aqui à distância. Agradeço demais as nossas empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solutions, o Laboratório Consulting e as atuais 48 apoiadores e apoiadoras financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco no site apoia.se/ecdambiental. E agradeço especialmente a vocês, que são a razão de existência dos nossos canais, vocês que fazem o GAC no dia a dia, que nos acompanham, que leem, que ouvem, que sugerem, enfim, que participam dessa construção coletiva. Ouçam esse nosso podcast no Spotify, no YouTube e agregadores, ouçam o Screen de Notícias quinzenal, também nos agregadores de podcast, inscrevam-se no nosso canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado às vagas de empregos no GAC, nos sigam no Instagram, assinem a nossa querida newsletter, o link está na nossa descrição, enfim, fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.